Mateus capítulo 5, a partir do verso 14. Diz o seguinte, a santa palavra do Senhor: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia ou uma lâmpada, e se cobre ela com uma vasilha. Antes, se coloca no velador, para que ilumine a todos que estão na casa. Assim, da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Até aqui. Curve novamente a sua cabeça. Vamos mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, Senhor. Apesar de minhas debilidades, que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar na Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito possa nos fazer compreender, enxergar as nossas falhas, enxergar os nossos pecados, enxergar o Teu perdão e o Teu chamado ao arrependimento, enxergar a graça e a misericórdia que nos são oferecidos através de Cristo Jesus. Senhor, que possamos viver verdadeiramente um cristianismo bíblico, que nós possamos ter o entendimento, a compreensão que somos bem-aventurados, que essas características nos descrevem, e que a forma como nós testemunhamos isso é sendo sal e luz nesse mundo. Nos ajuda, Senhor, pois constantemente falhamos, constantemente nos omitimos. Tende misericórdia de nós. Glorifica o nome do Teu Filho no nosso meio. É o que nós te pedimos, no santo e glorioso nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Senhores, na última exposição, nós vimos que o bem-aventurado, ele é o sal da terra. E nós vimos que a função de ser sal é uma função negativa, é uma função de evitar a deterioração completa deste mundo, é uma função de conservar este mundo. Nós vimos que o sal puro, o sal verdadeiro, o sal legítimo, ele não perde a sua utilidade, ele não perde a sua força. E que o sal que perde a sua força e perde por ser misturado, perde por não ser puro, este não pode ser ressalgado. Não há como temperar o sal, não há como salgá-lo novamente. Por fim, fomos advertidos por Deus a não nos isolarmos na igreja, não nos isolarmos nos nossos saleiros, nas nossas zonas de conforto, mas sermos um testemunho ativo no mundo. Hoje, nós veremos a continuação desse assunto, agora sobre a perspectiva da metáfora que nosso Senhor emprega da luz do mundo. Veremos qual é a função da luz, e essa função ela é positiva. A função da luz é iluminar as trevas deste mundo. Veremos o que Jesus quis dizer com tal doutrina, e vamos ver também como que nós podemos aplicar isso no nosso dia a dia. Sendo assim, o meu primeiro ponto: o que Jesus quis dizer com vós sois a luz do mundo. Vós sois, eu já comentei um pouco na semana passada e vou falar um pouco mais à frente, quando nós formos adentrar na doutrina. Então vamos ver os outros termos, o que eles nos esclarecem. Nós temos no verso 14 o termo esconder, e é uma palavra passiva. Ou seja, é algo que seria feito passivamente e pode ser traduzido então como ocultar-se, permanecer oculto, ser feito oculto, ser escondido, né? E Jesus
ele contrasta o ser luz do mundo, com essa metáfora, esse exemplo absurdo de uma cidade ser escondida, sendo edificada sobre um monte. Não há como esconder, não há como fazer com que ela permaneça oculta, porque ela já é vistosa por si, e ainda sobre um monte. Como nós faríamos isso? Depois Jesus fala a respeito da candeia, ou lâmpada, né? Candeia, os irmãos sabem como é, o exemplo clássico ali da lamparina, óleozinho, um pavio, você acende, ele ilumina e vai queimando então o pavio com o óleo. Não é vela, apesar de algumas traduções trazerem esse termo, mas uma lâmpada a óleo. Essa lâmpada, ela deve ser colocada num velador ou num candelabro em algumas traduções. Novamente, não o candelabro como nós entendemos um candelabro para velas, né? Não é um castiçal, mas é um móvel ou uma saliência na parede, onde eram colocados então várias lâmpadas, várias candeias. Tem um outro termo aqui que se apresenta para nós, que soa estranho, alqueire, né, que eu recitei como um vaso. Esse alqueire era um vaso para medição de grãos, para ter uma medida de grãos. E ele comportava cerca de 8,75 a 9 litros. Né? Esse era o conteúdo dele. E usava-se então para medir. Então, basicamente, uma vasilha. Né? Para nós, aqui no Brasil, o termo alqueire, ele também traz um conceito de medida, mas aí uma medida de terra, não de grãos, né? E aí, só aquelas coisas que só o Brasil tem, nós temos em duas regiões uma medida diferente do alqueire, né? Minas Gerais é 24.200 metros quadrados, e São Paulo, talvez pela mania de grandeza de ser sempre a maior cidade da América Latina, o alqueire lá é 48.400 metros quadrados. Mas esse alqueire, então, era uma vasilha comum que você utilizava para a medição dos grãos. Há um artigo definido aqui no termo alqueire, o alqueire. Isso indica um objeto familiar aos ouvintes. Jesus ele está usando exemplos de objetos que estão na mente, facilmente relembrado dessas pessoas. Ele não está trazendo objetos obscuros, mas sim coisas do dia a dia, né? Então isso era familiar para os ouvintes, esse medidor encontrado em todas as casas, assim como em todas as casas se encontrava lâmpada, assim como em todas as casas se encontrava um velador, assim como em todas as casas se encontravam o sal que nós vimos na semana passada. Temos o termo assim, no verso 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. E eu vou falar também mais à frente, novamente, desse termo assim. Ele é muito significativo e ele é muito mal interpretado, e os irmãos vão compreender isso. Geralmente, esse assim é dito como algo mais ou menos assim, que a sua luz brilhe de tal maneira que os homens possam ver, né? Assim, brilhe a vossa luz. Isso é errado, não é a conotação que o termo ele pede para ser interpretado. Como está posicionado no início de uma frase, ele está apontando para a frase anterior, para a ilustração anterior que Jesus acabou de usar, que era da candeia. Nós podemos até aumentar a abrangência utilizando tanto a candeia, a lâmpada, como a cidade. Um erudito do grego, ele explica que o significado é mais ou menos assim: assim, tal qual a candeia no velador, ou assim, tal qual a cidade no monte, deixem com que a vossa luz brilhe. Há uma significativa diferença, não sei se os irmãos captaram.
A forma comum, como é dito, é daquela forma de vocês têm que ser sal da terra, vocês têm que ser luz, como algo que você tem que alcançar, como algo que dependa de você. E aí ele é utilizado assim, brilha a vossa luz, né? Dando essa ênfase para que os homens possam ver. Mas não é essa a ênfase. A ênfase desse assim é a seguinte: a cidade é vistosa naturalmente. Ela não faz força para ser vista. A lâmpada, quando colocada no velador, ela ilumina todos da casa. Ela não faz força, ela simplesmente está lá, queimando o óleo. Assim resplandeça a vossa luz, ou seja, deixe que a sua luz brilhe. Não tem como encobri-la. Mas essa luz já deve existir. Deve existir porque Jesus está falando com vós sois, com os bem-aventurados, com os discípulos, com os regenerados. Essa luz ela tem que brilhar diante de, ou em frente aos. Em frente a quem? Em frente aos homens. Ela tem que brilhar diante dos homens. E para quê que ela deve brilhar diante dos homens? Para que eles vejam, para que eles notem, para que eles percebam. É uma conjunção indicando um propósito, que essa luz deve brilhar diante dos homens a fim de quê? A fim de algum motivo. E o que os homens devem ver, senhores, aqui? Eles devem ficar olhando para a luz como um mosquito que vai cego para a luz, né? O que deve irradiar essa luz? Boas obras. Boas obras, boas ações, isto é, uma vida que é determinada pelas normas do reino dos céus, uma vida que é vivida conforme as normas do reino dos céus, por aqueles que foram chamados de cidadãos do reino, por serem bem-aventurados. Paulo diz o seguinte: porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. E por que os homens devem observar? Por que essas boas obras devem ser feitas diante dos homens? Por que deve ser vistoso? Por que a nossa obediência deve ser notada, percebida pelos homens? Por que eles devem ver as boas obras dos bem-aventurados? Jesus completa: para que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não é para que o bem-aventurado seja reconhecido, não é porque nós devemos fazer as coisas diante dos homens para que eles vejam quão bonzinhos nós somos. Nós vamos ver até no decorrer do sermão como Jesus ele combate os religiosos da sua época, a falsa piedade. Vocês gostam de orar na frente dos outros, vocês gostam de tocar trombeta por uma esmola que vocês dão, vocês gostam de esgruvinhar o cabelo para mostrar que estão jejuando. Não façam assim. Então, o que Jesus está falando aqui não é que nós devemos buscar fazer as coisas diante dos homens para que eles vejam quão crentinhos nós somos, mas para que nós, como bem-aventurados, vivamos de forma digna, para que os homens vejam, percebam, não um fingimento, mas uma vida modificada, boas ações, um bom relacionamento com a palavra de Deus em obediência, algo que não é natural ao homem, para que assim eles glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Glorificar, esse termo ele tem um sentido primário de crer para dar glória. É muito interessante você ver as pregações espiritosféricas, né? Daquele pessoal que sente mais do que lê, sente mais do que entende e fala mais do que entende. Então fala-se muito sobre a glória, glorificar, o momento de adoração. O que é glorificar? Esse termo é extraído da palavra doxa, que é ter uma opinião. Então glorificar tem o sentido primário de crer para dar glória. É ter uma opinião e como imagina-se que essa opinião seja então positiva, que ela seja
crida e valorizada. O mundo, então, ele tem que ver para crer que nós somos filhos de Deus. Eles olham, eles observam as nossas obras. E aí eles veem, não, de fato, eles não só falam, mas eles vivem. Eles não só vivem, mas eles falam de algo sobrenatural, de algo diferente da nossa realidade, da nossa natureza. Não para nós sermos aplaudidos, mesmo porque seremos perseguidos a devido tempo por causa disso, mas para que os homens glorifiquem a Deus que está nos céus. E aí a gente pode fazer a nossa primeira pergunta. O mundo tem louvado, o mundo tem glorificado ao nosso Pai por ver as nossas boas obras? Os atos justos dos cidadãos do reino, eles são as luzes que fazem o reino visível a todos. É dessa forma que eles veem o reino. É dessa forma que eles conseguem compreender o reino. A luz, senhores, ela é totalmente diferente das trevas, assim como o sal é totalmente diferente da matéria a qual vai ser salgada. Assim como o bem-aventurado, o crente verdadeiro, ele é totalmente diferente do incrédulo. Se não for, não vai haver diferença. Neste mundo de trevas, diz o bispo Ryle, a menor centelha numa sala escura pode ser vista prontamente. Vamos lá, vamos trazer uma figura comum para nós. Todo mundo já viu uma fogueira à noite. Tirando os olhos do cerne da fogueira, você vê as centelhas subindo. Aquilo é facilmente notado, né? Temos sido, senhores, essa luz. Temos sido essa centelha no mundo de trevas. As pessoas têm visto a nossa luz. Meu segundo ponto, qual doutrina Jesus nos ensinou aqui? Jesus, ele usa uma outra metáfora para descrever agora a segunda forma em que o testemunho do caráter do bem-aventurado, ele se apresenta ao mundo. O bem-aventurado, ele é apresentado e visto pelo mundo, sentido pelo mundo, é testemunhado pelo mundo nessas duas características, nessas duas metáforas, como o sal que conserva e como a luz que ilumina. Enquanto o sal impede a deterioração, a luz traz verdade à tona e resgata então pessoas do meio das trevas. A descrição é ilustrada agora como: vós sois luz do mundo. Vós sois luz do mundo. Assim como na metáfora do sal, Jesus, ele está sendo enfático aqui. Vós sois, vocês, os bem-aventurados. E ninguém mais. Ele está limitando. Ele está dizendo que os bem-aventurados, que na explicação da última bem-aventurança, né, saiu, como nós vimos daquele tempo verbal, bem-aventurados aqueles, para bem-aventurados sois vós. Jesus continua nessa pegada. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Cada um de nós que fomos verdadeiramente regenerados, que fomos verdadeiramente feitos filhos, que somos verdadeiramente discípulos, somos luz do mundo. Veja o que Jesus está dizendo. Vocês são a luz. É a mesma coisa do sal. Ele não está dizendo assim, vocês devem ser a luz do mundo. Ele não está dizendo, sejam vocês a luz do mundo. Ou, vocês podem ser a luz do mundo. E eu vou dar 5 dicas ou 5 coisas para vocês fazerem para serem luz do mundo. Não é assim que ele diz. Ele é enfático. Ele faz uma afirmação peremptória. Vós sois luz do mundo.
Da mesma forma que a pessoa é bem-aventurada ou não é bem-aventurada. Da mesma forma que a pessoa foi regenerada ou não foi regenerado. Não existe quase salvo, não existe quase crente, não existe quase bem-aventurado. Isso é criação do homem caído. Não existe isso. Existe luz e trevas. É isso que existe. Aqui Jesus afirma que todo regenerado, ele foi feito não apenas sal para conservar, mas ele é também luz. Ele está dizendo, vocês e somente vocês são a luz do mundo. E isso, senhores, aponta, ou pelo menos deve apontar, para cada um de nós. Luz é um símbolo religioso universal. É usado como um símbolo religioso por todo o Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Luz, sempre há uma oposição de luz e trevas entre pureza e depravação, entre verdade e erro, entre conhecimento e engano ou ignorância, entre a aprovação divina ou a reprovação divina. É sempre nessa questão, nesse tema que luz é apresentado. Portanto, Jesus separa aqui ovelhas de bodes, joio de trigo. Ele separa aqui filhos de bastardos. Vocês são a luz. Todo mundo é e está em trevas. É enfático, é sério e é pesado, é uma responsabilidade. A nossa geração, senhores, ela é uma herdeira bastarda de um movimento cultural do século XVIII, chamado de iluminismo. Nós somos uma geração bastarda desse movimento. Loucos. Eles rotularam a Idade Média como a Idade das Trevas. E aí então, tateando no escuro, eles julgaram ter matado Deus, eles julgaram que a necessidade de Deus foi suplantada. E a razão, e agora a iluminação por meio da razão, podiam explicar todas as coisas, inclusive o propósito do homem, inclusive para onde o homem, de onde o homem veio e para onde o homem vai. Não há nada novo debaixo dos céus, meus senhores. O que é, já foi. É tudo sempre uma repetição. E Paulo já havia escrito, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E no século XVIII isso se reacendeu. Naquilo que chamaram de iluminismo, na realidade entraram em trevas. E em trevas gigantescas. Nunca mais precisaremos dessa ideia ultrapassada, tradicional, tacanha de Deus. E o que se seguiu ao iluminismo, ao racionalismo e ao niilismo? Nunca houve tantas guerras, nunca houve tanta corrupção, nunca houve tanta depravação. A vida humana nunca valeu tão pouco. O homem simplesmente perdeu o sentido de existir. Ele não tem um propósito superior. O materialismo suplantou o metafísico, só o que nós podemos tocar. O existencialismo, só os fenômenos, só o que é empírico, o que é tateável. Que tristeza! Mais uma vez o ser humano, ele quis ser igual a Deus. E mais uma vez, ouvindo a serpente, rumou em direção às trevas. Nesse mundo tenebroso, sombrio, artificial, movido por aparências, movido por opiniões, movido por status, são homens e mulheres simples, como os bem-aventurados, que resplandecem como luz do mundo. São as pessoas simples, xingadas de tacanhas, de simplistas, que são elogiadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo como bem-aventuradas, e são colocadas como um farol que mostra para onde vai a verdade. Isso pode até soar estranho,
E eu digo que sou estranho por dois motivos, por duas razões. E a primeira, obviamente, é a nossa debilidade. Nós somos fracos, frágeis, bobocas, tímidos. Em segundo lugar, porque Jesus diz que Ele é a luz do mundo. Por exemplo, em João capítulo 8, eu sou a luz do mundo. Mas isso é autoexplicativo, senhores. Porque o bem-aventurado, ele não se fez bem-aventurado, ele foi feito bem-aventurado. O regenerado, ele não foi auto-regenerado, ele foi regenerado por alguém. Apesar das nossas debilidades, nós fomos feitos abençoados, mais que felizes, bem-aventurados. Nós andávamos todos desgarrados. Contudo, Pedro nos diz o seguinte: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anunciais as virtudes de quem? Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2. E Paulo diz o seguinte: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. Jesus é e continua sendo a luz do mundo. Ele veio para um mundo em trevas e veio nos encontrar em meio às trevas. A luz resplandeceu nas trevas e as trevas não o compreenderam, diz João. Tampouco as trevas prevaleceram sobre Jesus. Contudo, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqueles que receberam o poder de serem feitos filhos, que receberam o Espírito Santo de Deus e a nova vida, a regeneração. Esses são luz. Deus é luz e não há nele treva nenhuma, diz o apóstolo João na sua primeira epístola. Ele é a luz do mundo e que brilha em nós, e por isso somos bem-aventurados. É a luz dele que brilha através de nós, no poder dele, na santidade dele, conforme a lei dele. Nós resplandecemos a sua luz. Nós brilhamos a luz que recebemos dele. Nós vivemos porque fomos trazidos à vida por causa dele. Nós somos embaixadores de um reino dele. Refletimos Cristo e é a sua luz que deve brilhar no crente. Se tivermos a sua luz em nós, senhores, ela não poderá ser escondida. Se nós tivermos a luz do Senhor em nós, verdadeiramente, ela será manifesta. Não tem como esconder uma cidade sobre um monte. E aí, cabe a pergunta: temos refletido a luz de Cristo na nossa vida? Somos luz do mundo? Temos a luz do mundo? Cadê a luz do mundo? John Stott, ele afirma que a maior de todas as tragédias da igreja tem sido a sua constante acomodação e conformismo com a cultura. E eu diria que há um problema ainda maior do que essa acomodação, que é a criação de guetos. Guetos gospel. Nós somos luz e temos que brilhar no meio das trevas. Nós não podemos nos esconder em agrupamentos de cristãos, entre os certinhos. É no meio das trevas que nós devemos brilhar. É nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, nos nossos lares, no trânsito, na igreja, nas casas políticas. Lá é que a nossa luz deve brilhar. Não temos e não podemos como nos esconder, tampouco deixar de ser uma contracultura conservadora que conserva a tradição cristã e que ilumina através da palavra de Deus.
Essa tem sido uma das tragédias do mundo desde o iluminismo, senhores. As revoluções utópicas, revoluções para criar um novo mundo, revoluções para fazer um paraíso aqui no meio da terra. Cegos guiando outros cegos em um mundo totalmente em trevas. O que fazem essas revoluções? Qual é o espírito revolucionário? Destruir o status quo, destruir aquilo que existe agora, acabar com as tradições para fazer algo novo. Buscam então destruir essas tradições, buscam destruir as instituições essas criadas por Deus, o Estado, a igreja, a família, para então reiniciar essas estruturas conforme a sua vontade, não mais a vontade de Deus. Começar do zero para transformar então essa terra num céu utópico. Contudo, é o homem que é corrupto. O homem estava no Éden, o Éden era perfeito e o homem destruiu. Não adianta você colocar um homem corrupto num lugar santo. Não é dessa forma que as coisas acontecem, mesmo porque eles não estão querendo um lugar santo. Não adianta você pegar um homem sujo e colocar num lugar limpo. É o homem que é corrupto, é o homem que tem que ser transformado, é o homem transformado que transforma a sociedade, e não você transformar a sociedade de cima para baixo, e aí você transformar então o homem. Não existe isso. É a mesma coisa que as igrejas fazem, no sentido de transformar o homem de fora para dentro e não de dentro para fora. Aquele coração é um amontoado de churume e morte, mas por fora está com uma roupa bonita, decente, uma saia comprida, um blazer, uma bibliazinha debaixo do braço, dá glória a Deus, dá aleluia, né? Mas por dentro é podre. O cristianismo não é isso. O cristianismo começa de dentro para fora. O cristianismo começa no coração, num novo coração, na substituição do coração de pedra por um coração de carne, na substituição daquilo da onde nasce todas as perversões, como Jesus disse, que é no coração, para um coração então renovado, habitado pelo Espírito Santo de Deus. A contracultura cristã, ela prega o evangelho no poder do Espírito Santo para que o homem seja regenerado e então na sua nova natureza possa brilhar a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. A natureza de Cristo vem fazer parte daquilo que nós somos e em determinado sentido, diz Lloyd Jones, nós somos transformados naquilo que Ele mesmo é, luz do mundo. Jesus, para falar sobre isso, ele usa de absurdos, ele usa de coisas inconcebíveis. Ele fala duas metáforas que são completamente absurdas, para deixar o que ele quer falar claro, cristalino. Ele começa dizendo: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não dá para esconder. É impossível, senhores. Primeiro porque essas cidades eram muradas e elas eram construídas com pedra calcária, branca, sobre essa pedra, e a base dos muros era com essa pedra. O que ocorre? Essa pedra calcária branca, de dia refletia a luz do sol. Agora imagina a cidade já é murada. As cidades antes eram muradas para se proteger do inimigo. Veja, muros e não pontes, né? Deixa quieto que é a história. Elas eram muradas para sua segurança. Jesus está falando de uma cidade sobre um monte, então ela não está escondida num vale em meio a árvores, mas ela está sobre um monte. Você está andando e vê um monte, e vê que tem uma cidade murada. De dia essa cidade, normalmente construída com rocha calcária branca, resplandecia a luz do sol. Como é que você não vai ver? À noite, com as lâmpadas, que Jesus continua falando das lâmpadas também, haviam as lâmpadas nessa casa. E se basta uma centelha,
na noite, para você ver alguma luz, imagina uma cidade que tem ali 30, 40 casas com as suas lâmpadas acesas, no meio da noite, onde não havia energia elétrica, aquilo vai resplandecer, e ainda no alto de um monte. Ou seja, é impossível dela se esconder. Cristo coloca essa cidade construída sobre um monte, falando de uma figura completamente absurda, para mostrar quão absurdo é um cristão, um bem-aventurado, que não é luz do mundo. Assim como ele usou o exemplo do sal. O sal não pode perder o sabor, senão vamos salgar ele como? Seja de dia ou seja de noite, uma cidade sobre um monte, ela é avistada de longe. É assim, senhores, que o crente, o bem-aventurado deve ser. Ele brilha, ele é luz notável, ele não faz força. Ele age naturalmente, brilha naturalmente, porque o agir natural dele agora é sobrenatural, pelo poder do Espírito Santo. O puritano Matthew Henry diz que os cristãos são observados como faróis de orientação. Ele traz isso de uma figura da navegação. Um farol indicava onde estavam as rochas para os navios, para que eles não se chocassem, para que eles não se destruíssem, para que não houvesse morte. Temos sido, senhores, esse farol que ilumina o mundo, um mundo que está em trevas? Ou temos ocultado a nossa luz e deixado os navios se chocarem contra as rochas e dado de ombros? Não é conosco mesmo. Temos buscado o impossível, quer nos escondermos, sermos uma cidade sobre um monte que não é vista? Ou será que nós nunca fomos luz? Jesus continua, e ele cita então um outro absurdo. Ele diz o seguinte: não se acende uma candeia, não se acende uma lâmpada para se colocar debaixo de um alqueire ou de uma vasilha. Coloca-se no velador para iluminar a todos que estão na casa. As figuras, senhores, os objetos são simples, evidentes. E a figura de linguagem que Jesus está usando, esse absurdo, é muito claro para as pessoas que estão ouvindo. Toda casa deveria ter um alqueire, como a gente viu, né? O alqueire, ele está falando de uma figura comum das casas, que era essa vasilha para medição. Nós encontramos hoje, principalmente em lojas de R$ 1,99, que agora são R$10, aqueles copos de plástico, com 1 litro, 750 gramas, ml, 500 ml, quantidade em grama, em várias, né? Ajuda um monte, porque você pega uma receita e diz para você colocar 750 ml de leite. Como é que você põe 750 ml de leite? No olho? Nunca vai dar certo. Então ali você tem a medida. Da mesma forma, naquela época, não se comprava 1 quilo de arroz, como nós compramos e deixamos guardados. Se compravam em sacas. E aí, para se fazer as coisas, precisava de algo para medir. Então, essa vasilha, ela existia nas casas e se usava para medir, e era de barro. Todos os irmãos sabem que o barro, ele não é transparente, né? Agora imagina, a candeia, como eu já disse, não é uma vela, aquela lâmpada a óleo normal, né? E o velador, como eu já falei também, uma peça de mobília ou uma rocha na casa, uma pedra sobressalente mais alta, aonde eram colocado as lâmpadas, aonde era colocado as candeias. Então Jesus está usando a seguinte figura aqui: ninguém vai chegar em casa, acender uma lâmpada, pegar uma vasilha de barro e colocar em cima da lâmpada. Ninguém vai fazer isso. Isso é loucura, isso é burrice. Não, antes disso vai se pegar essa lâmpada e se colocar sobre um velador, para que brilhe sobre todos que estão na casa. E as casas normalmente tinham um cômodo, então você colocava uma lâmpada que fosse, e essa luz brilhava sobre todas que estavam na casa. Você não acende uma luz para cobri-la, você acende para erguê-la. Normalmente as nossas lâmpadas estão aonde? Em cima,
Você não põe uma lâmpada embaixo da cama, a não ser que você queira criar um efeito cinematográfico. Mas, normalmente, e se a pessoa é saudável de cabeça, ela vai colocar em cima, né? Senhores, Deus nos chamou quando nós estávamos em trevas. Foi Deus que nos acendeu. Ele nos chamou das trevas para a sua luz. E isso não foi feito para nós nos escondermos. Isso foi feito para nós anunciarmos as virtudes dele, para nós sermos luz do mundo. Temos iluminado os homens. Somos luz do mundo. Cadê a luz do mundo nos nossos dias? Os irmãos notaram o absurdo, como Jesus ele é irônico aqui, falando um absurdo, deixando o exemplo muito claro. Primeiro, não dizendo que aquelas pessoas tinham que ser sal ou tinham que ser luz, mas dizendo, olha, vocês são sal, vocês são luz, e o sal é usado para isso e a luz é para aquilo. Agora vocês não querem se comportar dessa maneira? Ou não se comportariam vocês dessa maneira? Quem acende uma luz é porque quer que ela ilumine. E acender uma luz e cobrir é burrice. É bobagem. O ponto aqui é que Jesus não está falando simplesmente sobre luz, mas ele está falando sobre os seus discípulos. Ele está falando sobre nós. Ele está falando sobre a nossa vida. É fácil nós nos acomodarmos e, sendo tentados, agirmos como loucos. Lembra a respeito do sal? O sal que perde o sabor, né? A expressão, o primeiro significado é agir como um louco, né? Um sal que age como um louco, como um bobo, um sal que não salga. Sermos inúteis. As tentações nos levam a isso. É fácil nós nos acomodarmos, mas Deus nos retirou das trevas para sermos luz do mundo, não para nos acomodarmos, não para nós nos escondermos embaixo de vasos. Nossas boas obras, continua Jesus, ou seja, toda a justiça que nós fazemos, toda a justiça que nós proclamamos, deve então refletir a vontade de Deus. Veja, fazemos e proclamamos, proclamamos e fazemos. No cristão não cabe aquele discurso, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Se aquilo que você faz contradiz aquilo que você diz, você perde totalmente a autoridade do que você está falando. Você é um falso, você é um sal misturado, você perdeu o sabor. Você não serve para nada. O testemunho não envolve apenas palavras ou apenas obras, né? Também tem muita gente, e criou-se um dos pais da igreja, disse uma frase e aí ela foi mal interpretada ao longo dos séculos, né? Ele disse o seguinte: prega o tempo todo, se precisar, use palavras. Aí o crente já tomou isso como uma verdade absoluta num sentido literal. Ele diz, não, eu vivo o evangelho, eu não preciso ficar falando porque as pessoas veem. Mas nós não fomos chamados somente para viver, indo por todo mundo, fazei discípulos. Você não faz discípulos só com exemplo, você faz discípulos ensinando. Você não faz discípulos só ensinando, você faz discípulos com o exemplo. É inseparável. E não ousemos nós separar aquilo que Deus uniu. Em tudo que nós fazemos, nós devemos brilhar a luz de Deus diante dos homens, para que glorifiquem ao nosso Pai. O objetivo é ser luz do mundo. O objetivo é levar cegos à visão. Spurgeon, ele diz o seguinte: anjos glorificam a Deus a quem eles veem. E os homens, eles são obrigados a glorificar a Deus a quem não veem, quando eles testemunham as boas obras dos seus santos. Os homens têm testemunhado as nossas boas obras? Jesus quer que as nossas boas obras, realizadas no poder do Espírito Santo, sejam vistas, estejam diante de todos os homens.
Não para que nós sejamos aplaudidos ou para que nós sejamos honrados, mesmo porque nós estamos caminhando, como eu já disse, das bem-aventuranças, e vimos que uma das características que define o cristão é ser perseguido pela justiça, é ser perseguido por causa do nome de Cristo Jesus. Não é para nós então sermos aplaudidos, nós não buscamos glória deste mundo. Não é isso que nós buscamos, mas para que glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Os homens que nos observam, os homens que observam você diariamente, eles têm glorificado a Deus por meio daquilo que nós fazemos. Temos sido luz, senhores. Nós não podemos passar esse dia do Senhor sem meditarmos seriamente nisso. Nós não podemos ficar brincando. Temos sido luz. Aquilo que nós dizemos, aquilo que nós fazemos, manifestam aquilo que nós cremos. O que nós cremos? Cremos de fato? Essa boa obra, ela é designada como luz pelo nosso Senhor, um símbolo da verdade. Isso inclui o nosso testemunho verbal, tanto quanto as nossas boas obras, que expressam a nossa lealdade a Deus e que confirmam como verdadeiros o nosso testemunho. Quando nós agimos conforme aquilo que nós falamos, as pessoas ficam sem ação. E ou elas glorificam a Deus ou nos perseguem. Agora, quando nós não agimos como falamos, aí as pessoas nos jogam isso na cara, e com toda a razão. E aí não adianta dizer que você é um bem-aventurado porque está sendo perseguido. Porque você está sendo perseguido por falta da vergonha na cara, por falta de solidez entre o seu testemunho e a sua voz. Por isso, o cristão ele deve sim se envolver, ele deve cobrar, ele deve atuar em meio à sociedade, tanto na área política como em questões sociais. Para quê? Para conservar, tal qual o sal conservar tudo que tem de bom, conservar a lei de Deus, conservar a tradição, a cultura cristã, e para iluminar tal qual a luz. E aí nós devemos nos perguntar: o mundo tem glorificado a Deus pelas atitudes da igreja? O mundo tem sido impactado por aquilo que a igreja tem falado e tem feito? O mundo tem glorificado a Deus pelo aquilo que a igreja tem feito? Ou a igreja tem sido chacota do mundo? Encerrando esse ponto, eu quero chamar a atenção para o termo assim que eu falei antes, no verso 16. Jesus ele não está ordenando para sermos luz, mas ele está constatando, né? Vós sois a luz do mundo. E aí ele usa dois exemplos ridículos, absurdos. Uma cidade sobre um monte, ela não pode se esconder. Ninguém acende uma luz para colocar ela embaixo de um vaso, mas para iluminar. E aí ele constata que você é luz e constata que assim resplandeça, brilhe de tal maneira, de maneira natural. Não que nós temos que brilhar como uma cidade brilha, porque a cidade não faz força para brilhar. A lâmpada não faz força para iluminar. Este assim nos ensina que nós devemos deixar a nossa luz brilhar naturalmente, assim como resplandece uma cidade sobre um monte, assim como resplandece a luz de uma candeia, de uma lâmpada. Assim resplandeça também a nossa luz. Não há espaço no que Jesus está falando para autoglorificação. Não há espaço para os iluminadinhos do Senhor. Todo filho de Deus, bem-aventurado, é lâmpada. E assim deve resplandecer diante dos homens. O objetivo é conduzir os outros a glorificarem a Deus e não admirarem a sua luz. Você não é uma cidade decorada para o Natal. Você não é um pisca-pisca.
O objetivo é conduzir os outros a glorificar a Deus. A luz brilha para que os outros vejam por ela e não para chamar a atenção em quem a tem. Quando você usa uma lanterna, você usa uma lanterna para iluminar as coisas à sua frente. Quando você pega uma lanterna à noite com seus amigos e você acende a lanterna, as pessoas não ficam olhando para a lanterna. Puxa, uma lanterna. Puxa, que luz. Da mesma forma, nós devemos brilhar para mostrar ao mundo a Deus. O louvor deve dirigir-se e honrar não o homem, mas Deus, diz Agostinho. Paulo diz o seguinte: e por minha causa davam glória a Deus, Gálatas capítulo 1, verso 24. E por minha causa davam glória a Deus. Portanto, nós devemos glorificar a Deus de tal maneira que as outras pessoas também queiram glorificar. E quando foi a última vez que você pôde parar e pensar assim: por minha causa davam glória a Deus? Talvez até nos últimos tempos você tenha recebido um elogio. Ah, como você é querido, como você é obediente, como você é sincero, como você ajuda. Mas quando foi a última vez que as pessoas deram glória a Deus? Quando você foi luz de fato do mundo. Meu terceiro ponto: como aplicar tal doutrina no nosso dia a dia? E como sempre, Jesus é o nosso paradigma santo. E João traz o seguinte: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mais à frente Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E aqui ele está dizendo: vós sois a luz do mundo. Vós quem? Os crentes. Se você é crente, se você é regenerado, se você é um bem-aventurado, você é luz do mundo. Vocês que são imitadores de Cristo, assim como Paulo era. Vocês que pregam a verdade, vocês que buscam a pureza, vocês que buscam a santidade, vocês são luz do mundo. Pela mesma razão, senhores, que os homens glorificam a Deus por nossa causa, ou devam glorificar a Deus por nossa causa, eles vão nos perseguir, assim como perseguiram Jesus. Nós devemos então viver apontando para Cristo e tendo este efeito sobre os ímpios, de apontar para Cristo. Notem, nos dias de hoje, há cultos ao Espírito Santo, né? O homem chegou a ser tão louco que tenta separar a Trindade. Mas o próprio Espírito veio para testemunhar de Cristo, para apontar para Cristo. E Cristo veio para testemunhar e apontar ao Pai. Nós, senhores, como luz do mundo, devemos ser uma luz piscando como uma seta, apontando com as nossas falas, com a nossa pregação, com o nosso ensino e com as nossas boas obras ao nosso Pai que está nos céus. Segunda aplicação: a função da luz ela é positiva, é iluminar as trevas. Portanto, há total diferença e nenhuma comunhão entre luz e trevas. Ou nós somos um ou somos outro. Ou somos luz ou somos trevas. Não há luz negra. Sabe que a luz negra? Os mais antigos aí que já foram num clube sabem o que é uma luz negra. Nós não somos luz negra. Nós somos luz. Não há também como você viver na aurora. Sabe o que é a aurora? O amanhecer do dia. Não há como você viver naquela zona confortável, quando ainda não está totalmente claro ou não está totalmente escuro. Por quê? Porque essa aurora vai se dissipar. As trevas vão se dissipar e o sol vai raiar. Não há como você se esconder. Não há como você viver também na posição confortável do crepúsculo. Quando está escurecendo, ainda não é noite, tem um pouquinho de luz, está bacana aqui. Por quê? Porque as trevas vão cobrir esse sol que vai se pôr. Não há meio termo, não há vida no meio termo. Não há espaço neutro, não há isenção, ou luz ou trevas. E nós devemos nos perguntar: como temos vivido? Somos luz
Terceira aplicação. É perfeitamente claro que o cristianismo verdadeiro, ele envolve algo a mais do que ser batizado e ir na igreja. Ele envolve morrer para si mesmo, para viver para Cristo. O pior tipo de pessoa é o falso crente, o falso sal. Não serve para nada, a não ser para ser lançado fora. A falsa luz, a luz que não ilumina, a luz que está queimada, a luz que nunca acendeu. Esse tipo de gente, esse tipo de pessoa faz mais estrago que benefício no mundo. E faz estrago inclusive para si mesmo. Porque achando-se sal, achando-se luz, ele entra em conflito com o modo de viver do mundo. Ele não se adequa mais ao modo de viver do mundo. Ele sente-se um peixe fora d'água. Ele tenta levar um pouco de moralidade ao mundo, defeituosa, mas tenta. E ele, com um pouco de consciência que tem, não consegue viver na imoralidade do mundo. De outra sorte, ele também é rejeitado pelo mundo. Assim como é rejeitado também como um religioso. Ele vive na igreja, ele se acha o trigo, mas é joio. Ele não tem luz, ele não tem sabor. Ele não busca santidade, ele engana e é enganado. Esse é o tipo mais difícil. Esse é o tipo que, vivendo, se auto-enganando, no último dia pode ouvir: apartai-vos de mim, malditos. Que não sejamos assim. Que possamos nos questionar se somos sal, se somos luz. Se não somos, não há 7 passos para sermos. Nós temos que nos converter. Isso é uma ação sobrenatural. Se somos sal, se somos luz, não há como perder o sabor, não há como perder esse brilho. Se você está sem brilhar e sem salgar, você está em pecado. Você está lutando contra a sua natureza. Você está sendo uma lâmpada embaixo de uma vasilha. Arrependa-se. Arrependa-se. Quarta aplicação. Como está a nossa piedade doméstica? Como está a nossa vida longe da vista alheia? É muito fácil ser crente na frente dos outros. Quando nós estamos sozinhos, e nunca estamos sozinhos, estamos sempre diante de Deus, ali é que o nosso cristianismo começa a ser manifesto. Charles Spurgeon diz que se a nossa luz não é vista em nossa casa, é porque provavelmente nós não temos nenhuma. Brilhar na frente dos outros é fácil. Muitas vezes você não está nem brilhando. É o reflexo da luz dos outros. Se nós estamos vivendo dessa forma, devemos nos arrepender e que as nossas boas obras passem a brilhar, tanto na nossa casa quanto diante dos outros. E a minha última aplicação: o mundo jaz no maligno, senhores. O mundo jaz em trevas. E nós fomos chamados a conduzir as pessoas a Deus pela luz que brilha por meio de nós, luz do nosso Deus. Uma pequena centelha, ela é vista na noite. Ou seja, não é a intensidade dessa luz, mas a fidelidade e a sinceridade é que vai de fato contar. Como nós vimos nas bem-aventuranças, em algum grau, todas essas bem-aventuranças têm que nos descrever. Em algum grau, nós temos que brilhar. Em algum grau, nós temos que salgar. É a sinceridade que conta. Levar homens a glorificar a Deus e não a nós mesmos. E aí uma palavra de consolo. Sal legítimo, ele não perde o sabor. Luz, a candeia, ela não se apaga enquanto tiver óleo. E nós temos, fazendo agora uma abordagem meio agostiniana, assim, meio alegórica, nós temos o Espírito Santo de Deus. Notem o que Jesus fala: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. O vosso Pai. Se você é um filho de Deus, você é luz. Se você é um filho de Deus, você tem que brilhar. Se você é um filho de Deus, Ele é de fato seu Pai.
Se você não está brilhando, peça perdão. Nós e somente nós, os verdadeiramente regenerados, falo como para cristãos e falo como Paulo, desejando que não leve vocês a Cristo e perca eu, que sejamos nós luz, que sejamos nós luz do mundo, nós que possuímos o Espírito Santo. De tal maneira, senhores, nós devemos retirar tudo aquilo que tem ofuscado. Nós devemos tirar de cima da nossa vida as vasilhas que nós temos nos coberto. Que vasilhas? Pecado. Às vezes família. Às vezes timidez. Às vezes trabalho. Qualquer coisa pode ser um empecilho. Qualquer coisa que atrapalhe a nossa função é um empecilho. E é assim que nós tenhamos a nossa luz resplandecida diante dos homens. Peçamos perdão a Deus por cobrir. Peçamos perdão a Deus por tentar apagar o que Deus acendeu. E passemos então a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. No dia de hoje, Senhor, no dia do Senhor, dia que renovamos a nossa aliança contigo, que dizemos que Tu és o nosso Deus e Tu reafirma que é o nosso Senhor, que possamos nos arrepender, nos quebrantar, por muitas vezes fugir da nossa responsabilidade, por muitas vezes tomar uma atitude de loucura, de tentar se esconder como uma cidade sobre um monte, por muitas vezes nos escondermos debaixo de vasilhas, de desculpas, de pecados. Senhor, Tua palavra diz que aquele que colocou a mão no arado e olha para trás não é digno. Que os nossos olhos possam estar sempre em Ti, no autor e consumador da nossa fé. E que nós possamos sempre resplandecer diante dos homens, brilhando a Tua luz diante deles, para que vejam aquilo que Tu tens feito conosco, para que então glorifiquem o Teu nome. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a não ficarmos nem além nem aquém, nem nos gloriarmos em nós mesmos, nem chamar atenção para nós mesmos, nem a pretexto de uma falsa humildade ou de debilidade, deixar de ser aquilo que Tu nos chamou a ser. Tem misericórdia de nós, concede-nos a graça de sermos dignos, tanto de sermos chamados, como de sofrermos pelo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém.